Pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje em História a gente vai falar sobre o capítulo 11, tá? Que fala do segundo reinado, né? Brasil Império Segundo Reinado. Este período que foi de 1840 até 1889, foi o período de maior governo aí que se teve aqui no Brasil e foi o período em que Dom Pedro I, aliás, Dom Pedro II ficou quase 50 anos no poder, tá? Então, como foi que começou esse segundo reinado, tá? A partir do chamado golpe da maioridade, né? Então, um dos temas que a gente deve levar em consideração aí é a maioridade de Pedro de Alcântara, o Pedrinho. Esse carinha que vai aparecer para vocês aí, ó. O Pedrinho, ele é justamente digamos, a principal peça aí para acabar com o período regencial, né? Então, houve essa antecipação da subida de Dom Pedro, tá, ao trono, né? Ficou conhecido como golpe da maioridade. Esse golpe, porque a maioridade fosse diminuída no Império. Dom Pedro aí assumiu para 15 anos e ele assumiu com 14 anos incompleto, aliás, com quase 15 anos, né? Não chegou nem aos 15 anos aí quando ele assumiu o trono do Brasil, tá? Isso em 1840, tá? Foi promovida inicialmente pelos grupos liberais que formaram o chamado Clube da Maioridade, ok? Porque para eles, assim como boa parte da sociedade, era preciso ter um governo centralizado para acabar com as revoltas, né, com a instabilidade que estava acontecendo nos territórios aí no período regencial. Aquelas revoltas regenciais só seriam finalizadas se tivesse um governo realmente central novamente no poder. Ok? Então, os objetivos, como vocês estão vendo aí, seriam o fim do governo regencial e o fim da instabilidade do Império, que era por causa daquelas revoltas e aquelas tentativas de se separar do Império aí de algumas províncias, tá? Por isso, Pedro de Alcântara, claro, auxiliado pelos seus tutores, vamos dizer assim, subiu ao poder, ok? Então, houve interesses aí nesse cara entre os liberais, conhecidos como Luzias, e os conservadores, conhecidos como Saquarema, né? Quando se fala em organização política no segundo reinado, não temos mais aqueles restauradores, não temos mais aqueles progressistas, né? Que nós tínhamos lá no período regencial. Aqueles grupos se organizaram em apenas dois, entre os liberais, tá? E os conservadores. Quem eram os liberais, pessoal? Eram justamente as pessoas, os proprietários de terra, ok? Comerciantes, né? Membros da classe média, ok? Do Império Brasileiro. E os conservadores também eram outros proprietários rurais, ok? Só que eram pessoas de, digamos assim, de pensamento mais conservador, que estavam mais ligadas ao poder centralizado. Enquanto que os liberais defendiam uma descentralização do poder, né? Os liberais apoiaram a subida de Dom Pedro II porque eles acreditavam que eles teriam também mais autonomia lá nas suas regiões. Então, por muito tempo, galera, houve esse revezamento de poder lá no gabinete dos ministros, entre liberais e conservadores, sendo que os conservadores ficaram mais tempo do que os liberais no poder, ok? E isso gerou revoltas também no segundo reinado por conta dessa diferença aí, tá? Então, quer dizer que começa o período do segundo reinado a partir do golpe da maioridade de 1840, só resumindo aí, com a subida do Pedrinho ao poder, e assim ele é coroado como Dom Pedro II. Somente em 1841, porque ainda tinha 14 anos, mas ele já estava no poder desde 1840. Bom? Vamos lá. E uma das primeiras medidas foi formar o primeiro ministério do seu governo, né? Em 1840, foi formado por membros do Partido Liberal, ok? Os chamados Ministérios dos Irmãos. Então, por conta disso, houve esse aumento da rivalidade, porque os liberais estavam do lado da maioridade, né? Estavam do lado do golpe, e eles fizeram parte do primeiro ministério. E os conservadores não gostaram muito disso, né? Por que os liberais foram os primeiros? Porque eles foram os articuladores do golpe aí da maioridade. Por isso que o Pedrinho colocou eles no poder inicialmente, tá bom? E, além disso, pessoal, aconteceu nesse mesmo ano as eleições para deputados e senadores aí do Brasil, né? Não existia somente o imperador, existiam também ministros, deputados e senadores, né? E aí, o que acontece? Essas eleições foram governadas, foram lideradas aí pelos políticos liberais, né? Mas eles só conseguiram ser eleitos, tá? Por causa das fraudes eleitorais e da violência que se tinha, né? Ficou conhecido como eleições do cacete,
Por que essas eleições do cacete? Por causa dessa violência que os liberais impunham sobre os conservadores. Eles chegavam nos locais de votação, na base da violência mesmo, para tentar burlar, tentar fraudar a apuração dos votos. E por causa dessa fraude, por causa dessa violência, ficou conhecido como eleições do cacete, ok? Obviamente, vitória liberal, ok? Mas o Dom Pedro II veio ao poder e com ele retornou também o poder moderador. O poder moderador estava acima de todos os poderes do Brasil, né? É o poder exclusivo do imperador. E o Dom Pedro II utilizou-se desse poder moderador para trocar justamente, pessoal, o gabinete aí dos ministros para justamente o lado conservador, para evitar mais conflitos. O Dom Pedro II acabou favorecendo também os conservadores, tá? Aí volta a centralidade do Império nesse momento, restaura-se também o Conselho de Estado, que é aquele conselho que dava o poder de nomear os governadores ou então os presidentes das províncias, tá? Acaba aquela ideia de Assembleia Provincial, ok? Isso diminui a autonomia das províncias aí, tá? E há uma anulação, tá? Das eleições do cacete e coloca-se novas eleições em 42, ok? Em 42, por conta desses conflitos, seria convocado novas eleições parlamentares nesse momento, ok? E aí você já vê, desde o primeiro ano, pessoal, já conflitos aí nesse segundo reinado, por conta da disputa de poder entre liberais e conservadores, ok? Há essa relação à dissolução do gabinete liberal, ok? Essa substituição de presidente da província por presidentes conservadores, que é uma das atribuições do Dom Pedro II, fez com que as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais se revoltassem contra essas medidas, ok? E há justamente, pessoal, essa primeira revolta liberal em 1844, ok? Então, o que acontece aí, pessoal? Depois que o Dom Pedro troca justamente os governos liberais pelos conservadores, os liberais começam a se revoltar, principalmente nesses estados, nessas províncias, que eu falei para vocês, tá? Contra a concentração do poder nas mãos dos saquaremas, que são os conservadores. Só lembrando, os conservadores eram chamados de saquaremas e os liberais eram chamados de luzias, tá? Mas ambos os dois, né? Ambos eles tinham o mesmo objetivo, assumir o poder, ok? Então, há uma frase muito conhecida nessa época que se diz: não há nada mais parecido que um luzia do que um próprio saquarema no poder. Ou seja, eles só queriam tomar o poder, mas a característica é a mesma aqui nesse momento. Proprietários de terra, pessoas ricas, né, que queriam estar junto com o Dom Pedro II assumindo o poder, tá? E essa revolta liberal, ela foi justamente reprimida pelo Luiz Alves de Lima, que era o barão de Caxias aí. Foi rapidamente reprimida pelas tropas imperiais, ok? Então, a partir daí, você tem a criação do cargo de presidente de conselho de ministros, ou seja, presidente de gabinete. Aqui você tem, pessoal, o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Ou seja, no Brasil, em 1847, pessoal, surge um sistema parlamentarista muito semelhante, aliás, baseado no modelo parlamentarista da Inglaterra. Dom Pedro tenta implantar aqui. Só que aqui você tem um parlamentarismo ao contrário, tá? Por que ao contrário? Porque o chefe de gabinete, o presidente dos ministros aí, seria nomeado pelo imperador, pelo próprio Dom Pedro II. Não eram os ministros que iriam eleger, era o próprio imperador. E a partir dessa nomeação, tá, desse chefe de gabinete, esse presidente aí iria nomear os demais ministros para compor o governo do Dom Pedro II. Tá? Não respeitava a maioria da Câmara, por quê? Porque o Dom Pedro II tinha aquele poder moderador que fazia com que ele mesmo escolhesse quem iria auxiliar no governo, tá? Somente depois iriam ocorrer eleições, tá? Para deputados e assim por diante, tá? Ou seja, todos esses grupos aí, ministros, senadores, volto a repetir, estavam submetidos, ao poder do imperador. Por que parlamentarismo às avessas? Porque essa forma, ela vai ao contrário do que era, do que era o parlamentarismo na Inglaterra, tá? Olha aí, ó, vou até colocar aqui um mapa para vocês entenderem melhor. Perdão. Esse lado preto aí é o parlamentarismo no modelo inglês, né? Você tem eleições para o parlamento, ok? Para a escolha dos ministros, ok? E esses ministros, eles escolheriam
quem seria o seu representante, o seu primeiro-ministro. Uma coisa que acontece até hoje na Inglaterra. E o rei, no caso a rainha hoje na Inglaterra, ela só seria um poder simbólico, como vocês bem sabem, né? Ela só serviria para questão diplomática mesmo. Ela só iria assinar a decisão final dos ministros, tá? Isso na Inglaterra. No Brasil, nessa época, implantou-se um parlamentarismo. Mas veja bem como era, pessoal. O imperador, era ele que nomeava o primeiro-ministro. Pode prestar atenção aqui ao contrário que acontece, né? E esse primeiro-ministro, que ora era liberal, ora era conservador, tá? Fazia justamente a escolha dos ministros, tá? Para depois fazer eleições no parlamento brasileiro. Ou seja, vinha de cima para baixo a escolha aqui, tá? E a qualquer momento aí o Dom Pedro poderia dissolver qualquer área aí, qualquer gabinete aí, tá bom? Seja de ministros, senadores, ele poderia dissolver. O poder moderador dava esse poder para o Dom Pedro II. Então, por isso que nós chamamos essa primeira parte, galera, de parlamentarismo às avessas, né? Porque andava ao contrário aí do que realmente era na Inglaterra, mesmo sendo baseado aí. Tudo bem aqui? Tudo tranquilo? Então, bem, vamos lá. Isso gerou revoluções, revoltas, obviamente, por causa desse autoritarismo. E, mais uma vez, como vocês estão vendo aí, Pernambuco, né, foi a palco de revolução. Na província de Pernambuco, vocês já perceberam que aconteceram várias revoltas aqui nesse momento, tá? E aqui no segundo reinado, mais uma revolta, de 1848 até 1850, né? Por que aconteceu essa revolta? A chamada Revolução Praieira, ok? Ali, mais especificamente em Olinda, né? Liderado pelo Pedro Ives e Borges da Fonseca, que eram justamente liberais do Partido Praieiro, né? Que era justamente o nome do jornal que existia naquela época, tá? Motivos: alta concentração do poder dos aristocratas e o controle do comércio local nas mãos dos portugueses, né? Além disso, galera, a nomeação de um presidente conservador. Os próprios liberais estavam insatisfeitos por conta da organização. Existiam justamente, pessoal, dois tipos de liberais aqui nesse momento, tá? Os gabirus, ok? Tem aí na página 33, para quem quiser acompanhar, ok? Existiam dois tipos de liberais aqui, tá? Existia o grupo dos gabirus, ok? E o grupo dos praieiros, se eu não me engano, ok? Esse grupo dos praieiros, eles eram mais radicais, ok? Eles queriam mudança, queriam mais autonomia, e os gabirus eram justamente mais conservadores, tá bom? Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Essas manifestações contra a presença dos portugueses, né? Contra justamente esse autoritarismo, esse controle do comércio aí, fez com que os próprios liberais se dividissem. E para evitar esse conflito interno aí entre eles, tá? Você tem justamente uma nomeação feita pelo Dom Pedro II. Tirou o presidente da época lá, que era liberal, o Antônio Pinto Chichorro, tá? E colocou um conservador, que era justamente, pessoal, aquele que foi indicado pelo Dom Pedro II, tá? E essa mudança de presidente da província gerou muito mais aí, tá? E o grupo dos liberais radicais, era conhecido como praieiros, como eu falei para vocês, formava o Partido da Praia, ok? Que era o local, a Rua da Praia lá, que era o local onde o seu jornal era feito, né? Era confeccionado e difundido, tá? E além disso, houve um diferencial nessa revolta também, galera. Juntamente com essas manifestações, houve a divulgação das ideias socialistas. Os primeiros ideais socialistas aconteceram aí nessa Revolução Praieira em Pernambuco, tá? Isso causou confusão aí entre seus objetivos, tá? Grupos liberais aceitaram, outros grupos não, tá? E em 1849 foi promulgado aí, foi divulgado o chamado Manifesto ao Mundo, né? Que dava o princípio de liberdade e princípios democráticos para o povo, tá? Defendiam justamente melhores condições de trabalho, ok? E defendiam os direitos dos trabalhadores. Ou seja, já eram ideais socialistas aqui nesse momento, tá? Por conta da sua divisão interna aqui, pessoal, eles não resistiram, né? Eles não resistiram porque eles estavam divididos, uns queriam uma coisa mais radical, outros queriam uma coisa mais, digamos assim, mais moderadas, e eles acabaram não resistindo à repressão imperial, e as tropas imperiais acabaram abafando essa revolução em 1850, tá? E houve a condenação e o perdão dos líderes, tá? E a garantia da centralização do império, ou seja, Dom Pedro
Dom Pedro II, com as suas tropas imperiais, garantiu o poder máximo efetivo nessas províncias. Por isso que não houve tanta revolta aí, houveram aí poucas revoltas como essa daí, e a Revolução Liberal lá na região centro-sul, tá? Sul-sudeste, onde foram também rapidamente abafadas pelas tropas imperiais, ok? Então, o que vocês percebem aqui, pessoal? Que com a subida do Dom Pedro II, houve algumas mudanças, né? Houve a divisão entre liberais e conservadores, houve briga entre eles, e essa briga gerou algumas revoltas lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e também aqui em Pernambuco, tá? Mas, como vocês podem ver também, rapidamente as tropas imperiais, a mando do governo do Dom Pedro II, abafaram essas revoltas aqui, ok? Quando for na próxima aula, a gente vai falar um pouco da economia e da sociedade no segundo reinado, ok? A gente vai ficar aqui até a parte da Revolução Praieira. Quando for na próxima aula, lembrem lá que a gente vai falar um pouco da economia, né? A gente finaliza esse capítulo lá com a economia e a sociedade no segundo reinado, tá bom? Essa é a primeira parte aí do segundo reinado que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chame que nós estamos aí para ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau, meninos.